Olha só, pessoal, muito triste essa história aqui, para falar a verdade, mas ela nos traz uma boa lição no final das contas, algumas lições, aliás, para nós tomarmos a esse respeito. O jogador Magno Alves aí, que é do Ceará, né, um jogador aí muito querido pelo pessoal do Ceará, aliás, ex-jogador do Ceará, né, um atacante que foi muito importante na história do clube e tudo mais, investiu, entre muitas aspas, em criptomoedas pela Bryce Company. Certamente você se lembra desse caso aqui, da fraude, do calote que foi esse caso aqui, e perdeu quase 25 milhões de reais nessa história. Imagina só perder essa grana toda, né? E um cara que já parou de jogar, não tem o caixa de antigamente entrando com aquela fluência dos tempos áureos, né? Vamos dar uma olhada então aqui nessa história do Magno Alves, ver aí o que aconteceu com ele, tentar entender o que ele poderia ter feito diferente e, enfim, analisar essa história de investimentos em criptomoedas, porque isso realmente é uma grande barca furada, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então, ao que parece aqui, o Magno Alves seria o maior investidor da Bryce Company, colocou 30 milhões de reais na empresa, só que aí ele recuperou apenas 5,1 milhões de reais desse valor total aplicado, de fato quase 25 milhões de reais de prejuízo nessa história, né? E antes de fazer qualquer julgamento a respeito do cara e tudo mais, já falei disso em outras oportunidades, não sei se aqui no canal, não sei se comentando em notícias, enfim, a respeito de jogadores de futebol que acabam perdendo dinheiro em investimentos furados. A verdade, não sei se é o caso do Magno Alves, não conheço a vida particular dele, não conheço a história dele, mas a verdade é que grande parte dos jogadores brasileiros não tem um grau de instrução muito alto. Pare para pensar, né? Até um cara como o Edmundo, que é muito bem articulado, um cara que sempre falou muito bem sobre dar boas entrevistas e tudo mais, é um cara que não tem um grau de instrução alto, acho que ele nem terminou o ensino fundamental, se eu não me engano, né? Então os jogadores tipicamente aí, brasileiros não têm essa característica de ter uma base sólida de ensino, de educação. Isso acaba se refletindo na vida futura claramente. Eles ganham dinheiro, claro, aqueles que chegam a ganhar dinheiro, que prosperam no futebol, ganham uma grande quantidade de dinheiro, mas infelizmente muitos deles não sabem administrar isso aí de uma forma competente, de uma forma segura, não têm essa capacidade de conhecimento econômico, não sabem delegar isso para outra pessoa, acabam investindo em coisas que são completamente furadas. E a verdade é que essa Bryce Company aqui, muito conhecida atualmente por conta da fraude que aconteceu, era assim um investimento completamente irreal desde o princípio. Qualquer um de nós certamente olharia para isso e falaria: isso é um golpe dos mais descarados, porque havia previsão de rendimentos de 12% ao mês. Cara, para pensar, isso é impossível você ter esse rendimento assim de uma forma garantida. Claro que você pode ter aí um investimento que você faz e que por acaso dá certo, algo muito arriscado, que vai te render isso aí por mês. Mas para pensar, 12% ao mês, quando uma coisa no setor econômico, financeiro, de investimentos, parece muito bom para ser verdade, geralmente é porque não é verdade. É um calote, é um esquema para enriquecer os seus criadores e lesar um monte de gente. Na verdade, estamos falando aqui de quase 19 mil pessoas que foram lesadas pela Bryce Company, aqui, segundo o Ministério Público Federal, e um rombo de mais de R$ 1 bilhão nas contas dessas pessoas aí, sendo que o Magno Alves, então, seria o maior investidor, aquele que acreditou mais e aportou mais nessa empresa. Tem casos de jogadores que cometeram o mesmo erro aí também desse tipo de investimento recentemente, né? Teve ali o William Bigode, que colocou uns amigos dele, jogadores também, o Gustavo Scarpa e o Mike aqui, botaram uma grana aí em negócios que prometiam também mundos e fundos, entre 3,5% e 5% ao mês de rendimentos, uma coisa completamente irrealista, e perderam também muito dinheiro nessa história. Então, a grande verdade é, em primeiro lugar, empresas desse tipo aí que prometem investimentos em criptomoedas, então isso aí realmente não tem a menor chance de ser um investimento real, de não ser uma fraude, porque em se tratando de criptomoedas,
Não estou falando aqui do Bitcoin especificamente, nem nada, porque não é o caso. Pelo menos atualmente, acho que ninguém está praticando golpes com Bitcoin, mas estão migrando para outras oportunidades, entre aspas, e oportunidades de roubar as pessoas, né? Não tem como você prever a rentabilidade de criptomoedas. Você tinha arbitragem antes, que você via o valor em diferentes corretoras, ganhava ali a diferença, o spread nessas operações e tudo mais, comprava em uma, vendia em outra e tal. Mas hoje em dia nem isso é aplicável e nem é muita coisa no final das contas que acaba rendendo. Garantir um percentual fixo de rendimento de criptoativos é uma coisa completamente irreal, totalmente fraudulenta no final das contas. Dá para bater o martelo real nisso aí. Agora, infelizmente, conforme eu falei, muitos jogadores não têm conhecimento disso, não têm formação da área econômica, não tem um grau de instrução muito grande. Volto a dizer, não sei se é o caso do Magno Alves, talvez ele tenha sim um grau de instrução alto, não sei dizer, não conheço a vida dele, mas tipicamente o que acontece isso, então eu tenho até um pouco de pena da pessoa, porque vamos fazer uma conta aqui simples, né? Estamos falando de uma promessa de 12% ao mês de rendimento. Fala sério, o cara que pode colocar 30 milhões aqui de investimento em um negócio, não sei qual é o patrimônio dele, não sei se ele colocou tudo nesse investimento, mas se o cara tem 30 milhões para investir, entre aspas, numa empresa como a Brascoin, é um cara que tem patrimônio considerável. Poxa, 30 milhões, você tem aí 30 milhões disponíveis, somando seu patrimônio todo para investir em alguma coisa, a maior parte de nós brasileiros não vai conseguir juntar isso aqui nunca na sua vida, porque é muita grana, é muito dinheiro. Então fica aquela pergunta, será que um cara que tem um patrimônio de 30 milhões de reais precisa de um rendimento de 12% ao mês? Será que é necessário mesmo ele se expor tanto assim no negócio altamente lucrativo que promete mundos e fundos? Será que não era melhor ele ser um pouco conservador com o seu patrimônio? Vamos imaginar aqui que ao invés de investir nesse golpe, nesse esquema de pirâmide que prometia 12% de rendimento ao mês, ele investisse em algo que prometesse aí, que garantisse, melhor dizendo, 12% ao ano, e tem muito investimento aí mais seguro que garante isso, CDBs, principalmente se um cara tem um patrimônio desses aqui, porque é uma grana considerável que abre muitas portas, né? Então, se ele colocasse esse dinheiro num investimento que desse 12% ao mês, estamos falando aí de 3 milhões e 600 mil reais por ano de rendimento, divida isso por 12, vai dar 300 mil reais de receita para ele, receita passiva para ele por mês, cara. Ele precisa mais do que isso para viver, para manter o estilo de vida dele, 300 mil reais. Então, olhando essa história, parece aí que faltou um pouco de conhecimento econômico aqui, de maturidade econômica, um pouco de instrução, e talvez tenha sobrado um pouco de ganância para ele querer dar um passo muito grande, ganhar muito dinheiro aqui, sendo que ele já tinha um patrimônio considerável. Isso aqui eu estou conjecturando com base nas informações apresentadas. Não sei se tudo que eu falei se aplica a ele, mas assim, olhando com base nessas informações, é essa a conclusão que eu chego. Mas o que você achou da história do Magno Alves? Você já investiu em alguma empresa desse tipo aí, que prometia mundos e fundos, uma grande rentabilidade e acabou se dando mal? Ou então ganhou dinheiro com ela? Vai saber? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.